antes que seja tarde. Há momentos na vida em que Deus nos faz parar. Às vezes não é o destino, é o céu tentando te alcançar. Você já sentiu aquele peso no coração, como se algo te dissesse: presta atenção, porque isso é para você. Talvez você tenha se afastado da fé. Talvez tenha dito: um dia eu volto. Ou quando eu tiver tempo eu busco a Deus. Mas deixa eu te dizer algo com amor e verdade. Esse um dia pode nunca chegar. Existem chamadas divinas que não podem ser adiadas. Há oportunidades que o tempo não devolve. E há palavras que o Espírito fala só uma vez, e o coração sensível ouve. O mundo corre, as distrações aumentam, e muitos vivem como se tivessem garantido o amanhã. Mas a verdade é que o amanhã não é promessa, é graça. Jesus ainda chama, ainda cura, ainda salva. Mas ele também avisa: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E é por isso que você precisa ver isso antes que seja tarde. Porque há coisas que Deus quer te mostrar hoje. Há decisões eternas que não podem esperar. E há um amor que está te chamando agora. Antes que o tempo acabe. Antes que a porta se feche. Antes que o silêncio seja tarde demais. A história de Daniel, o homem que quase perdeu o tempo da graça. Daniel era o tipo de homem que todos admiravam. Jovem, inteligente, trabalhador incansável, dono de um futuro promissor. Mas havia um detalhe: ele vivia com pressa, e Deus sempre ficava para depois. Ele cresceu ouvindo sobre fé, conhecia os versículos, até frequentava a igreja na infância. Mas, com o tempo, as responsabilidades da vida foram tomando o lugar da presença. Seu coração dizia: um dia eu volto. Um dia eu me acerto com Deus. Mas os dias viraram meses. E os meses, anos. Daniel construiu uma carreira, um nome, um padrão de vida, mas perdeu algo no caminho: a comunhão com o Criador. No fundo, ele sabia que faltava algo. Havia um vazio que o sucesso não preenchia. Às vezes, à noite, sozinho em seu apartamento, ele olhava para o teto e sentia uma voz sussurrar: volta para mim, antes que seja tarde. Mas ele calava o coração com o barulho do mundo. Até que, num domingo comum, algo diferente aconteceu. Ele saiu apressado, atrasado para uma reunião importante. O céu estava nublado, o ar pesado. Ao virar a esquina, ele passou por uma pequena igreja. De dentro, vinha um cântico simples, mas poderoso: vem como estás, o Pai te espera. Por um instante, Daniel parou. O som parecia tocar uma ferida antiga. Ele sentiu vontade de entrar, mas sua mente disse: não agora. Talvez semana que vem. E ele seguiu seu caminho, apressado, sem saber que aquele seria o dia mais decisivo de sua vida. Horas depois, já de noite, Daniel dirigia de volta para casa. A estrada estava molhada, e o celular vibrou com uma mensagem. Ele olhou por um segundo, apenas um segundo, e quando ergueu os olhos, viu as luzes de um caminhão vindo em sua direção. Um som ensurdecedor. Vidros quebrando. Escuridão. Quando acordou, tudo era silêncio. Luzes vermelhas piscavam. Sirenes ao longe. E, em meio à dor e à confusão, ele ouviu aquela mesma voz: vem como estás. Lágrimas começaram a cair. Não era mais a voz do cantor, era a voz de Deus. Ali, entre a vida e a morte, Daniel percebeu: Deus estava lhe dando uma segunda chance. Ele sobreviveu. Os médicos o chamaram de milagre. Mas Daniel sabia: não foi sorte, foi graça. No hospital, olhando o teto branco, ele entendeu o que nunca quis enxergar. Deus não queria apenas o seu tempo, o seu esforço ou o seu domingo. Deus queria o seu coração. Naquela madrugada, Daniel orou como há anos não orava: Senhor, eu tô cansado de adiar. Eu não quero mais deixar para depois. Eu volto para ti, agora. E naquele instante, uma paz tomou o seu interior. Não era o som de máquinas nem o toque de enfermeiros, era a presença de Deus, dizendo: eu esperei por esse momento. Daniel saiu do hospital com cicatrizes no corpo, mas um novo coração dentro do peito. Ele entendeu que o tempo é um presente, não uma garantia. E desde então, ele passou a dizer para todos que encontrava: não espere o acidente para ouvir o chamado. Não espere o último instante para se render. Volte hoje, antes que seja tarde. Porque, às vezes, Deus permite que tudo pare, não para te punir, mas para te salvar. E se você está ouvindo essa história agora, talvez Ele esteja te dizendo a mesma coisa que disse a Daniel:
Vem como estás. O Pai te espera. O alerta do Espírito. O tempo da oportunidade é agora. Há momentos em que Deus fala mais alto. Não com trovões, não com relâmpagos, mas com aquele toque suave na alma que nos faz parar e pensar. E se o amanhã não vier? Depois do acidente, Daniel entendeu que o Espírito Santo havia falado com ele muito antes do impacto. Aquela canção simples, Vem como estás, não era acaso. Era o alerta do Espírito, o chamado da graça. Mas ele não ouviu, até quase ser tarde demais. E sabe, quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes sentimos Deus falando, e ainda assim dizemos, mais tarde, Senhor. Mas o Espírito não fala à toa. Ele fala porque há uma urgência no céu. Há almas que precisam voltar antes que o tempo acabe. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6, versículo 2: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Agora. Não amanhã. Não quando tudo estiver bem. Agora é o tempo. Billy Graham costumava dizer: o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Pessoas que ouviram o chamado de Deus, sentiram a presença, foram tocadas pela palavra, mas adiaram. Elas disseram: quando eu for mais velho. Quando eu resolver minha vida. Quando eu tiver tempo. Mas o tempo passou, e o coração esfriou. O Espírito Santo ainda fala. Ele fala quando você está dirigindo sozinho e sente vontade de orar. Fala quando ouve um louvor e sente lágrimas nos olhos sem entender o porquê. Fala quando o mundo te decepciona e, no fundo, algo te diz: só Deus pode preencher isso. Esse é o alerta do Espírito. Não ignore essa voz. Ela é suave, mas firme. Ela é doce, mas urgente. É o amor de Deus batendo a porta, uma porta que um dia se fechará. Daniel, ainda em recuperação, começou a testemunhar. Dizia: eu quase perdi o tempo da graça. Deus me falou, mas eu não quis ouvir. Hoje eu sei, foi misericórdia. Ele falava com lágrimas, porque sabia, muitos vivem o mesmo engano, acreditando que sempre haverá um amanhã. Mas o amanhã não pertence a nós. Ele pertence a Deus. E cada dia que você desperta é mais uma chance que o céu te concede para recomeçar. Talvez você pense: mas eu falhei demais. Deus não vai querer me ouvir. Ah, querido, se fosse assim, Daniel não teria sobrevivido. O ladrão na cruz não teria sido perdoado. Pedro, que negou Jesus, não teria pregado no Pentecostes. A graça não é para quem merece, é para quem responde. E o Espírito está falando agora, outra vez. Não em trovões, não em terremotos, mas em silêncio, na tua consciência, na tua alma cansada. Ele está dizendo: filho, filha, volta para casa. Eu ainda te quero. Ainda te espero. Enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto há vida, há tempo de mudar o destino eterno. Mas o tempo não é infinito. Há um relógio no céu, e os ponteiros se movem com amor, mas também com justiça. E quando a última badalada soar, não haverá mais escolha, nem retorno, nem desculpa. Por isso, escute o alerta do Espírito. Não ignore o toque de Deus. Porque talvez esse seja o último chamado antes da eternidade. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versículo 15. Agora é o momento. Agora é a hora da decisão. Porque Deus ainda está dizendo: e está é a voz que ecoa do trono da graça. Vem como estás, o tempo é agora. As lições da demora. Quando o coração se distancia. O tempo é um mestre silencioso. Ele ensina, mas também cobra. E uma das lições mais dolorosas que Daniel aprendeu é que a demora tem um preço. Durante anos, ele adiou a voz de Deus, acreditando que sempre haveria um amanhã. Mas cada amanhã distante do Senhor foi transformando seu coração, pouco a pouco, em pedra. Não de repente, não de forma visível. Mas um dia, ele percebeu que já não sentia mais o que antes sentia. A fé que já fora viva, agora estava fria. A chama que um dia queimou, agora era cinza. E é assim que muitos vivem hoje. Não rejeitam a Deus, apenas demoram para responder. Mas o perigo da demora espiritual é que ela endurece o coração. A Bíblia nos dá um retrato disso na vida do rei Saul. Ele começou com o coração cheio de humildade e temor. Deus o escolheu, o ungiu, o levantou diante de uma nação. Mas, com o tempo, o orgulho entrou, a obediência saiu, e o silêncio tomou conta.
Quando Saul finalmente procurou ouvir a Deus, o texto diz que o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por profetas, nem por revelações. Imagine isso, buscar a Deus e encontrar apenas silêncio. Não porque ele se foi, mas porque o coração de Saul se fechou. O pecado não é apenas o que fazemos, é o que adiamos fazer. O perdão que deixamos para amanhã. A oração que nunca fazemos. A reconciliação que o orgulho impede. Cada adiamento constrói um muro, e cada muro nos distancia um pouco mais da presença. Daniel entendeu isso depois do acidente. Ele percebeu que Deus sempre esteve falando, mas o barulho da vida o impedia de ouvir. O Espírito Santo não grita. Ele sussurra. E o coração apressado raramente escuta o sussurro da graça. Quantas vezes Deus tenta nos alcançar através das circunstâncias? A perda de algo, o fim de um relacionamento, um momento de solidão, tudo isso pode ser a voz do céu dizendo: Ei, olha para mim. Eu ainda estou aqui. Mas o perigo da demora é acreditar que o silêncio de Deus é rejeição, quando na verdade é misericórdia esperando resposta. Ele ainda fala. Ainda espera. Mas o tempo da oportunidade não é eterno. Há quem viva cercado de bênçãos, mas vazio por dentro. Há quem tenha tudo, mas perdeu o essencial. E quando a presença de Deus se torna um eco distante, o coração sente um tipo de saudade que o mundo não consegue curar. Daniel começou a testemunhar sobre isso. Ele dizia: Eu quase perdi a voz de Deus. E o pior não foi o acidente, foi perceber que o meu coração estava longe, mesmo sentado num banco de igreja. Porque estar perto fisicamente não significa estar perto espiritualmente. E Deus não procura presença de corpo, procura rendição de alma. Talvez essa seja a tua lição hoje. Talvez você ainda ame a Deus, mas está distante. Você ora, mas não sente. Vai aos cultos, mas não se emociona. Canta, mas não chora mais. Isso é o sinal da demora. O coração foi se afastando sem perceber. Mas há uma boa notícia. O mesmo Deus que esperou por Daniel, ainda espera por você. O mesmo Espírito que se calou diante de Saul, ainda fala quem se humilha e volta. O mesmo Cristo que chorou sobre Jerusalém, ainda chora por corações endurecidos, e ainda chama com amor. Voltai para mim, e eu voltarei para vós. Malaquias 3 versículo 7. Não adie mais. Não espere sentir, apenas volte. Porque o coração que se demora pode se perder, mas o coração que se rende, sempre é encontrado. O poder da decisão. Ver antes que a porta se feche. Há momentos na vida em que Deus coloca diante de nós uma porta aberta. Ela não é visível aos olhos, mas o coração sente. É o momento da decisão, aquele instante em que o céu se inclina e o Espírito Santo sussurra: Escolhe hoje a quem servirás. Jesus contou uma parábola sobre isso, a das 10 virgens, Mateus 25 versículo 1 ao 13. Todas tinham o mesmo chamado, todas esperavam o noivo, todas conheciam o caminho. Mas havia uma diferença. Metade estava preparada, metade não. As prudentes tinham azeite na lamparina, símbolo da presença do Espírito Santo. As nécias tinham apenas a aparência de prontidão. Elas sabiam o que fazer, mas deixaram para depois. E quando o noivo chegou, a porta se fechou. A Bíblia é clara. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 5 ficaram do lado de fora, batendo, clamando, chorando, mas era tarde demais. Essa parábola é o espelho da geração em que vivemos. Vivemos conectados com tudo, mas desconectados do essencial. Corremos para alcançar metas, mas esquecemos da eternidade. Temos azeite para o trabalho, para os planos, para os sonhos. Mas não temos azeite para o altar. O Espírito Santo continua acendendo lâmpadas. Mas muitos estão dormindo, ocupados demais para ouvir o chamado. E o inimigo sabe disso. Ele não precisa que você negue a fé. Basta que você adormeça espiritualmente. Daniel entendeu isso depois do seu encontro com Deus. Ele costumava dizer: Eu passei a vida olhando para portas terrenas, mas quase perdi a porta celestial. Ele aprendeu que há decisões que determinam destinos. Você pode escolher mudar de emprego, de cidade, de sonhos. Mas há uma escolha que é maior do que todas as outras. A escolha por Cristo. Porque essa decisão define a eternidade. Jesus ainda chama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa. Apocalipse 3 versículo 20. Mas preste atenção, ele bate, ele chama, ele espera. Mas não força.
A graça é um convite, não uma imposição. O amor de Deus é urgente, mas nunca agressivo. Ele espera a tua decisão. Muitos dizem, eu quero servir a Deus, mas não agora. Outros dizem, eu quero mudar, mas preciso resolver minha vida primeiro. Mas se você esperar que tudo esteja perfeito para se entregar, vai esperar para sempre. Porque o caminho não se limpa antes da cruz, é a cruz que limpa o caminho. Billy Graham costumava dizer, você não pode mudar o passado, mas pode decidir o destino eterno do seu futuro, agora mesmo. Essa é a verdade. O amanhã é incerto. A vida é breve. E o céu continua estendendo a mão, dizendo, escolha antes que seja tarde. Quando o noivo chegar, não haverá mais tempo para buscar o azeite. Quando a porta se fechar, não haverá mais espaço para arrependimento. E se você ainda ouve a voz do Espírito, isso significa que a porta ainda está aberta. Hoje é o dia de dizer, Senhor, eu decido te seguir. Não quero mais viver no quase. Não quero ser mais uma lâmpada sem azeite. Eu quero estar pronto quando o noivo vier. Porque a eternidade não espera indecisos. E quando a trombeta soar, não haverá tempo para escolhas. Apenas para resultados. Por isso, decida enquanto a luz. Veja a cruz antes que a escuridão caia. Entre pela porta antes que ela se feche. Porque o tempo é agora. E o noivo está vindo. O apelo final, antes que seja tarde. Há um versículo que sempre ecoa com força em meu coração. Jesus, olhando para Jerusalém, chorou e disse, ah, se tu soubesses, ao menos neste teu dia, o que te pode trazer a paz. Lucas 19, versículo 42. Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação. Cristo passou por suas ruas, curou seus enfermos, pregou suas praças, mas muitos não viram. Estavam ocupados demais, distraídos demais, endurecidos demais. E o Salvador, o próprio Filho de Deus, chorou. Jesus chorou não pelo que fez, mas pelo que poderia ter sido feito. Chorou não por rejeição, mas por amor. Porque ele sabia que o tempo da graça tem limite, e que o coração humano pode fechar-se até mesmo diante da luz. Daniel entendeu isso como nunca antes. Depois do acidente, sua vida mudou completamente. Ele percebeu que Deus o havia livrado não apenas da morte física, mas da morte eterna. Ele começou a testemunhar nas igrejas, nas ruas, com amigos e desconhecidos. E dizia com lágrimas, eu vi a morte de perto, mas o que mais me assustou não foi o fim da vida, foi perceber o quanto eu estava longe de Deus. Essa é a verdade que muitos não querem encarar. Não é a morte que nos separa da eternidade, é a indiferença. Não é o pecado que Deus não possa perdoar, é o arrependimento que nunca vem. E quantas vezes o Espírito Santo já tentou falar com você? Quantas vezes você sentiu o toque suave da graça e disse, um dia eu volto? Mas e se um dia for tarde demais? O apelo do Evangelho é claro. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, versículo 15. Hoje, não amanhã. Agora, não depois. Porque o relógio do céu está marcando o tempo da oportunidade. E ninguém sabe quando ela se encerrará. Billy Graham costumava dizer, alguns pensam que Deus está distante, mas Ele está mais perto do que o batimento do seu coração. Sim, Ele está aqui. Neste exato momento, o mesmo Deus que salvou Daniel está te chamando também. Ele te chama no silêncio do quarto, nas lágrimas escondidas, nas madrugadas de vazio. E Ele diz, eu ainda te amo. Eu ainda espero. Mas não espere mais para voltar. O céu está aberto. O sangue da cruz ainda fala. A graça ainda está fluindo. Mas um dia, a porta se fechará. Não porque Deus quer perder você, mas porque a justiça divina precisa cumprir seu tempo. Há uma decisão que só você pode tomar. Nem anjo, nem pastor, nem amigo pode fazê-la por você. É a escolha de dizer, Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu não quero mais viver longe da tua presença. Eu te aceito como meu Salvador. Essa é a oração que muda tudo. Ela abre o céu, apaga o passado e escreve um novo futuro. Porque cada alma que diz sim a Cristo é uma história que o inferno não pode mais tocar. Então, hoje, agora, onde quer que você esteja, faça a escolha que Daniel fez. Faça a escolha que transforma o destino eterno. Feche os olhos e diga, Senhor, eu ouvi tua voz. Eu não quero mais esperar. Eu te entrego minha vida, meu tempo, meu coração.
salva-me antes que seja tarde. E se você fez essa oração, saiba disso. Os céus se abriram. Anjos celebram o teu nome. E o Cristo que chorou sobre Jerusalém agora sorri por você. Porque, finalmente, você viu o que precisava ver, antes que fosse tarde.